Boa tarde, meus amores. Como eu falei semana passada, a gente encerrou o conteúdo de pronomes depois de tanto tempo, né, galera? E hoje vamos dar início a um novo conteúdo da gramática, que é o verbo, certo? O conteúdo que vocês viram bem no fundamental. E agora nós vamos revê-lo, tá bom, galera? Então, gente, vamos primeiramente conceituar, certo? O verbo é a palavra que, por si só, vai exprimir um fato, em geral, uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, e que pode variar sua forma para situar esse fato no tempo. Para compreendermos melhor isso, vamos para os 3 exemplos. O ser humano conquistará outros planetas? Observe que conquistará está no tempo futuro e indica uma ação. Segundo exemplo, nosso planeta está cada vez mais quente. Está situado no tempo presente e indica um estado. E o último exemplo, durante este verão choveu pouquíssimo. Choveu está no tempo passado ou pretérito, tá bom? E indica um fenômeno da natureza. Mas, professora, todo o verbo vai indicar ação, estado e fenômeno da natureza? Não, gente, na verdade é a maioria que a gente vai conseguir classificar de acordo com esses 3 elementos. Todavia, alguns verbos não vão entrar neles. Por exemplo, saber e sofrer. Saber não é uma ação, nem um estado, nem um fenômeno. E nem sofrer, certo? Porém, nós vamos identificá-los como verbos através do contexto. Para iniciarmos, certo, gente, vamos entender as conjugações verbais. Mas é válido lembrar que a língua portuguesa tem aproximadamente 11.000 verbos, então não dá para estudarmos verbo por verbo, certo? Então, a conjugação verbal é dividida em 3. A primeira contém os verbos terminados em AR, como falar e divulgar. A segunda conjugação são os verbos terminados em ER, como saber e perceber. Mas atenção, os poucos verbos terminados em OR, como por, compor e sobrepor, são considerados de segunda conjugação também, pois têm origem no antigo verbo poer. Então, a segunda conjugação são os terminados em ER e OR, sempre lembre disso, certo? A terceira conjugação são os verbos terminados em IR, como exemplo, sair e dividir. Bem fácil, né, gente? As conjugações. Então, sempre lembre, as terminações dos verbos são em AR, ER e IR, e também tem o OR, que é na segunda conjugação. O verbo, gente, ele vai conter flexões. E o que são as flexões? São a variação. O verbo ele pode variar em pessoa, primeira, segunda e terceira. Relembrando quais são as pessoas. Primeira, eu e nós. A segunda, tu e vós. E a terceira, ele ou ela, eles ou elas. Também vai variar em número, que é singular e plural, em tempo, presente, passado e futuro, no modo indicativo, subjuntivo e imperativo, e na voz ativa, passiva e reflexiva. Gente, hoje nós vamos estudar a pessoa, o número, o tempo e o modo. Iniciarmos o tempo, na verdade. As vozes vão ficar mais lá para frente, certo? Mas é sempre válido lembrar que flexão e variação se refere àquelas palavras que elas vão mudar de acordo com o contexto e o que é pedido na frase ou no texto. Pessoa e número, certo, gente? Vamos ver o exemplo aí abaixo que se encontra no livro de vocês. A pessoa gramatical pode ser primeira, segunda ou terceira. E os números podem ser singular ou plural. Por exemplo, primeira pessoa, nós vamos aí conjugar o verbo beijar, certo? A primeira pessoa, no singular, eu beijo. No plural, nós beijamos. Na segunda pessoa, gente, singular, tu beijas, você beija. Plural, vós beijais, vocês beijam. A terceira pessoa, no singular, ele ou ela beija. No plural, eles ou elas beijam. Então, observem como o verbo beijar variou demais de acordo com a pessoa e o número. Então, isso que dificulta um pouco o conteúdo do verbo, porque ele é bem extenso quanto às conjugações, os tempos, os modos, por aí vai. Mas são verbos que utilizamos bastante no nosso dia a dia.
para indicar os nossos sentimentos, para indicar as nossas ações e os nossos estados. O tempo verbal, vamos relembrar. Tempo anterior ao momento da fala ou escrita. Básico, né, gente? Passado ou também pretérito. Momento da fala escrita, o presente. E o tempo posterior ao momento da fala escrita, o futuro. Vamos ver a charge ao lado. Chegarei em alguns minutos. Eu sei, estou aguardando. Observem que chegarei indica futuro. Já o sei indica presente. E o estou aguardando também vai indicar presente. Então, observem como algo tão pequeno, né, uma charge tão pequena, conteve tantos verbos, certo? Os verbos são essenciais também no nosso dia a dia, nas nossas frases e textos. Então, vamos ver um pouco mais dos tempos verbais. O tempo presente é o tempo presente só, não tem subdivisões. O pretérito, ele pode ser tanto pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. E o futuro, ele pode ser futuro do presente ou futuro do pretérito. Como eu falei, são exatamente essas nuances que vão dificultar a nossa compreensão mais aprofundada do verbo. Porém, não é uma coisa de outro mundo. Professora, e o que é o modo verbal? Certo? O modo verbal vai indicar o que o verbo ele está expressando no texto, certo? E os modos verbais ao todo são 3. O primeiro é o indicativo, que ele vai indicar uma certeza, certo, gente? O exemplo, João sempre estuda. Então, observe que estuda ele está indicando uma certeza. Então, gente, observe que estuda está indicando uma certeza, uma realidade. Isso é o tempo indicativo, certo? Já o subjuntivo vai indicar uma dúvida, possibilidade ou suposição. Ou exemplo, talvez João estude amanhã. O verbo estude está realmente indicando essa dúvida, essa possibilidade, tá bom? Essa suposição. E observe que o modo subjuntivo vai sempre vir acompanhado, ou quase sempre, das palavras talvez e se. No exemplo aí, utiliza-se o talvez, exatamente para indicar que está no modo subjuntivo. Já o modo imperativo, como a própria palavra diz, indica uma ordem, um pedido, também pode ser um convite. Ou exemplo, estuda agora, João. O verbo estuda aí está indicando o modo imperativo, é uma ordem ou um pedido. Ah, professora, mas o primeiro e segundo exemplos estão usando o verbo estuda. É a mesma coisa. Como é que eu vou saber que é indicativo ou imperativo? Gente, pelo exemplo, pelo contexto. João sempre estuda. Isso é uma certeza. Já estuda agora, João. Isso é uma ordem, um pedido, certo? Para encerrarmos a aula de hoje, vamos entender mais as formas nominais, certo? As formas nominais do verbo podem ser infinitivo, gerúndio e particípio. Sempre lembrem disso, certo, gente? O infinitivo caracteriza-se pela terminação R. Exprime o fato verbal em si, sem demarcar no tempo seu início e seu fim. Exemplo, comer e coçar é só começar, certo? Comer, coçar e começar estão terminando com R. Verbo no infinitivo, é como se fosse o verbo original, o verbo sem nenhuma variação. Vai exprimir o verbo, o tempo verbal em si, certo? O fato verbal em si, não demarcando tempo, nem início nem fim. Já o gerúndio vai se caracterizar pela terminação NDO. Exprime o fato verbal em desenvolvimento, isto é, enquanto ele ocorre ao longo do tempo. Exemplo, o helicóptero passou a tarde toda sobrevoando a área do incêndio. Sobrevoando vem do verbo sobrevoar e ele está terminando em NDO, indicando que o fato verbal está em desenvolvimento. Que tal fato verbal está acontecendo ainda, andando, falando, acontecendo, certo? Sempre vai ter essa noção de algo que está se desenvolvendo, está em desenvolvimento.
Já o particípio caracteriza-se pela terminação ADO na primeira conjugação, ou seja, a R, e IDO na segunda e terceira conjugações, ou seja, ER e IR. O particípio vai exprimir o resultado, a conclusão plena do processo verbal. Exemplo: à noite o fogo havia avançado muito e destruído a mata. Avançado vem de avançar, logo termina em ado. E destruído vem de destruir, logo termina em ido. E demonstra fatos, certo, gente, que já aconteceram, que já teve uma conclusão plena. Portanto, os modos verbais são 3: indicativo, subjuntivo e imperativo. E as formas nominais também são 3, certo, gente? Infinitivo, gerúndio e particípio. Mas por que são chamadas formas verbais? Formas nominais, na verdade, são chamadas, gente, formas nominais porque essas formas, elas podem tanto indicar verbos, como também podem indicar substantivo e adjetivo. Como assim, professora? A nossa língua permite uma grande variação. Então, uma palavra ela pode mudar bastante de acordo com o contexto a que ela está inserido. Então, esses verbos, nessas formas, eles podem, na verdade, ser tanto verbos quanto um adjetivo ou um substantivo. Vamos ver os exemplos abaixo. Você vai sofrer com nossa ausência? Sofrer é um infinitivo funcionando como forma verbal. Agora, o outro exemplo. Esse seu falso sofrer não nos comove. Infinitivo funcionando como substantivo, ou seja, a forma nominal. Esse seu falso sofrer, certo? É um substantivo, não é uma ação, não é um verbo, certo? Mas um substantivo. A água vai ficar fervendo meia hora, gerúndio funcionando como forma verbal. Já usamos água fervendo para lavar os frascos, gerúndio funcionando como adjetivo. Por quê? Porque fervendo está caracterizando a água, não é qualquer água, é a água fervendo, então é uma forma nominal. O vilarejo ficou isolado pelas chuvas. Particípio funcionando como forma verbal, isolado, do verbo isolar. Ele vive num sítio isolado, longe da cidade. Particípio funcionando como adjetivo. Por quê? Porque não é um sítio qualquer, é um sítio isolado. Isolado está caracterizando a palavra sítio, logo é um adjetivo. E por hoje é só, galera. Isso é só o início da nossa aula de verbo. Prestem bastante atenção porque é um conteúdo bastante importante. Um grande abraço em todos e até a próxima.